Voltei, pessoal. História 6, direitos e deveres. Espero que você tenha deixado separadinho aí pra gente trabalhar agora. Bom, gente, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre cidadania. O que era ser cidadão, participar da vida social, participar das atividades da cidade, das decisões, fazer a nossa parte na sociedade, cuidar do nosso lixo, não gastar muita água. Lembra? Nós falamos várias coisas desse aspecto. Mas nós também citamos lá sobre direitos e deveres. Eu tenho vários direitos e também tenho deveres a cumprir. São leis, coisas que são estabelecidas para o bem de todos, para que a gente possa viver bem. E agora vai falar um pouquinho sobre a história dos direitos e deveres. Vai falar aí nesse texto, você vai acompanhar comigo, que nem sempre o mundo surgiu e já tinha todo mundo direitos e deveres. Não. As coisas não eram assim. Inclusive, lá antigamente, quando surgiu aí a primeira possibilidade de se ter direitos e deveres, lá na Grécia Antiga, há muito tempo, no século VI, antes do nascimento de Jesus, antes de Cristo, tá? Foi que quando começou as coisas acontecerem, lá em Atenas. A noção que as pessoas tinham de cidadania era diferente das que a gente tinha hoje. Lá, homem era o único que podia falar alguma coisa. E ainda não eram todos, tá? Mulheres, crianças, estrangeiros, escravos, eles não eram cidadãos. Eles não, é como se não existisse. Só o homem é que podia falar alguma coisa. E ainda ele tinha que ter uma classe social importante. Senão ele não podia participar de nada. Se ele fosse estrangeiro, se ele fosse descendente de negro, se ele fosse de estrangeiro de escravo, ele não tinha voz, tá bom? E também não podia ser político, não podia ter cargo público. Então, muitas coisas, antigamente, quando começou a ter direitos, as pessoas que tinham direito eram escolhidas para ter direitos. Elas eram escolhidas. Nem todos podiam ter. E aí, a ideia, gente, diz lá que a ideia de cidadania, ela devia ser um privilégio para poucos mesmo naquele tempo. E durou muito tempo, viu? Muito tempo. Poucos podiam ter voz de alguma coisa e participar das decisões da sociedade e tudo mais. Mas, gente, no século XIX e XX, as coisas foram mudando um pouco. Demorou, hein? Olha, lá antes de Cristo, até mudar totalmente, a chegar ao que tinha hoje, muita coisa aconteceu. Muitas lutas aconteceram. As mulheres passaram a defender os seus direitos, os homens a pedir seus direitos trabalhistas, as pessoas pedirem para que as crianças tivessem direitos, para que os deficientes físicos tivessem direito. Então, foi muito tempo de negociação, de luta, de palestras, de conversas, para se chegar no que a gente tem hoje. Que é muito importante a gente falar que nós temos hoje uma organização chamada Organização das Nações Unidas, ONU, é assim que fala, que estabeleceu vários códigos de lei que nos dão direitos e deveres. E isso separado a todas as classes, os trabalhadores, os homens e as mulheres, as crianças, as pessoas com deficiência. E isso tudo veio depois em forma de lei, para que todos tivessem os direitos resguardados. Ninguém pode tirar esse direito. Entendeu? Ninguém pode. Antigamente não tinha isso, antigamente escolhia-se as pessoas que iam ter algum direito ou não, podia falar o que você quisesse, se você não tivesse naquela classe social, ou se você não tivesse aquela condição, você não era considerado cidadão, não podia participar de decisões, não podia participar de política, nada. Mas as coisas mudaram muito, tá bom? As mulheres, principalmente, que antigamente não podiam nem votar, as mulheres não votavam, não tinham direito de voto nas eleições, muito menos de participar de política. Hoje não. Hoje, depois de muita luta, nós conquistamos esse direito. As mulheres podem votar, elas podem trabalhar em mesmas coisas que os homens podem trabalhar, elas têm o direito a receber o mesmo salário. Elas também têm direito a licença maternidade, que antes não podia, não tinha. Quando nós falamos lá na nossa sala do Dia Internacional das Mulheres, e por que o Dia Internacional das Mulheres acontecia, vamos lembrar junto com a tia.
Nós falamos muito sobre os direitos das mulheres, que naquele tempo não tinha nada. A mulher ia trabalhar grávida, em serviço difícil, com criança, tinha que levar a criança, voltava tarde, jornada de trabalho de 16 horas. Estão lembrados disso? Então, esses direitos foram conquistados e foram criadas leis. E essas leis, gente, elas são estabelecidas de uma forma que não podem ser transgredidas. Então, depois a professora colocou, eu quero que você acompanhe junto comigo, entre os direitos conquistados estavam, tá escrito aí no papel, lê comigo aí, ó, a criação de leis trabalhistas que garantissem o direito de férias, salário mínimo, descanso semanal, a segurança no trabalho, né, e tudo isso. Direito de receber tratamento médico, porque hoje nós temos o SUS, naquele tempo não tinha. O SUS não simplesmente veio junto com a gente, não. Hoje a gente tem direito a ter um hospital, a um médico. Se você for no postinho, você tem um médico para te atender gratuitamente. Isso é o direito ao seu cuidado médico adequado. Tem direitos políticos, com participações de decisões dos governos, nós podemos fazer isso, nós podemos acompanhar na nossa cidade, no nosso país, as coisas que vem acontecendo. Antes a gente não tinha voz, não podia manifestar, hoje fazem greve, fazem manifestações, tudo em direito de ter voz, porque nós temos essa voz. Igualdade do direito entre homens e mulheres e brancos e negros, então. Esse é muito importante falar, porque homens e mulheres nunca tiveram o mesmo direito, e brancos e negros também não, por causa da discriminação. Por incrível que pareça, nos anos 2020 nós ainda temos discriminação de raças. E isso é uma coisa terrível, horrível. A gente tem que se envergonhar de pessoas que discriminam as pessoas pela sua raça. Isso é uma coisa que não existe. E ainda fazem. Só que as leis, elas garantem para que as pessoas sejam tratadas da mesma maneira. Então, se uma pessoa que foi discriminada por causa de sua cor da pele, ela pode ir à polícia fazer um BO, porque isso não pode acontecer. Não pode mesmo. Existem leis que protegem. A mesma coisa as mulheres, que podem se sentir denegridas ou agredidas por homem, ou porque homens estão sendo privilegiados em favor e ela não, no motivo de trabalho, alguma coisa assim. Ela pode se manifestar porque tem direito para isso, tá? Também tem direito para as pessoas deficientes. Antigamente não tinha isso. Hoje em dia as pessoas deficientes físicas, deficientes mentais, elas têm acesso à saúde, como nós temos as APAES. Elas têm acesso a fisioterapeutas, tudo o que precisar. Ela também pode ser ajudada, ela é ajudada pelo governo, para que ela tenha uma boa alimentação, para que os seus cuidados, que são cuidados, pessoas mais que gastam mais dinheiro para cuidar de pessoas que têm deficiência física, com cadeiras especializadas, com alimentação de sonda, tanta coisa, gente, que antigamente não existia, hoje já existe. E no nosso meio, na nossa sociedade, principalmente. Hoje nós temos as guias rebaixadas, para que as cadeiras de roda possam subir. Nós temos nos bancos, você pode olhar, se você for no banco junto com seu pai um dia, você vai ver que as teclas têm umas bolinhas. Aquilo lá é o número em braille, para que um cego possa ter acesso aos caixas eletrônicos do banco. Então, existem várias coisas que a sociedade vem fazendo para que as pessoas se adaptem conosco, porque não é porque ela tem uma deficiência física ou mental que ela é diferente da gente. Ela tem que ter os mesmos direitos, o direito de ir e vir, o direito de participar de alguma decisão, o direito de usar um banco, o direito de entrar em um estabelecimento, por isso as guias rebaixadas. Então são tantas coisinhas que esses direitos nos dão, que é muito importante a gente saber. Ninguém pode ser prejudicado, porque nós não somos diferentes, somos todos cidadãos, todos, e todos temos o direito. E os direitos são estabelecidos como lei, não podem ser denegridos, tá bom? Depois a professora colocou lá que a ONU fez as grandes declarações. A ONU, Organização das Nações Unidas. E essas declarações também baixam como lei para todos os países. São a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que não se pode fazer com uma pessoa? Essas declarações falam isso. Falam sobre maus tratos, falam sobre qualidade de vida. Tem a Declaração dos Direitos da Criança. Os direitos que as crianças têm
direito à escola, à alimentação adequada, direito a um ambiente familiar adequado. Isso é lei. E é das pessoas com deficiência também, tá? Então, o texto, a professora conseguiu dar uma resumida para vocês que vocês entendam o que ele quer dizer, tá? Eu vou estar aqui respondendo e ajudando vocês, mas eu fiz um breve questionário para você entender melhor o texto e conseguir responder essas perguntinhas que eu coloquei aí, tá? Para guardar aqui, que são coisas que a gente não pode esquecer. Então, eu coloquei para você escrever alguns motivos da luta pelos direitos que nós tínhamos antigamente. Lá no século XIX e XX, né? As coisas foram acontecendo e hoje nós temos o que nós temos, mas antigamente não era assim. Nem lá na Europa, nem na América, não era assim. Então, quais são os motivos que levaram as pessoas a lutarem pelos seus direitos? Tem aí no texto, eu quero que você veja para mim. Eu pedi para você escrever para mim, nas linhas aqui abaixo, esses motivos. Vocês vão ler ali. O que mais aqui? Vocês vão colocar os que foram conquistados. Os que eles lutaram em cima e embaixo os que foram conquistados, tá bom? E o que significa a ONU? Eu falei 2 vezes aqui, tem no texto, procura aí, tá bom? Em que ano que foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Então, tá lá, promulgada é quando ela foi estabelecida, tá bom, gente? Olha lá o ano que isso aconteceu. Também o do direito das crianças. E eu pedi 2 questõezinhas de resposta pessoal, que eu quero que, se você tiver dúvida, chame a sua família para te ajudar. O que a escola podia fazer para garantir que uma pessoa com deficiência física tivesse confortável lá? Eu quero que você pense um pouquinho. No ambiente da nossa escola, no prédio da nossa escola, o que a gente podia fazer para que uma pessoa, por exemplo, que usa cadeira de rodas, conseguisse ficar confortável dentro da nossa escola? E aí você vai lá, a escola já fez isso? Tem? Lembra um pouquinho, que eu acho que você vai lembrar. Do prédio, das coisas, você vai lembrar, vai conseguir responder. E por que é importante que todas as pessoas sejam tratadas de forma igual? Por que tem que ser de forma igualitária? Por que você acha isso? Resposta pessoal, eu quero que você escreva. Tá bom? Esse vídeo ficou bem comprido porque a aula era bem complexa de explicar. A professora passou passo a passo. Se você tiver alguma dúvida, estarei aqui para responder. Tá bom? Até às 11h30. Vamos lá trabalhar. Qualquer coisa, eu tô aqui. Até mais, gente!